Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Escuta Estuda. E aqui vamos para a nossa nona parte da administração financeira orçamentária, um tema muito extenso, por isso que estamos na nossa nona parte. Já falamos da PPA, da LDO, da LOA, tratamos dos créditos adicionais, também dos princípios orçamentários, da receita pública e das suas classificações. E agora vamos entrar na despesa pública. A despesa pública e suas características, classificações, seus estágios e muito mais. Sem muitas demoras, então, vamos primeiro dizer o que é despesa pública. Despesa pública, por um ponto, nós podemos dizer que é um dispêndio de um recurso, que pode também ser classificado como o gasto de um limite, uma dotação. Limite é dotação, podemos também tratar disso aí. Então, existe já naquele momento um recurso captado, e esse recurso vai ser gastado. Então, a despesa pública ela pode ser caracterizada através disso. E todo esse dispêndio desse recurso, ele tem um limite. O limite é a dotação. Então, isso é uma coisa obrigatória, né? Todo crédito, todo débito, né? Crédito que ele ainda não saiu, né? O débito, ele tem limite, ele tem uma dotação. Não existe crédito sem limite, sem dotação. E não tem como fazer uma despesa sem limites, obviamente. A despesa ela vai caracterizar porque é uma quantidade certa de recurso saindo. E aonde que este recurso vai sair? Este recurso vai sair bem no finalzinho dos estágios da despesa. Como já falamos anteriormente, vamos tratar de uma forma até um pouco mais clara e específica dos estágios da despesa. Nós temos a fixação, a descentralização, a programação, a licitação / contratação, depois o que boa parte de vocês já deve conhecer, empenho, liquidação e pagamento. Vamos explicar todas as fases aqui pormenorizadas, todas as características dessas fases que falamos, mas o recurso sai apenas no pagamento. Lá no pagamento, depois da liquidação, depois do empenho. O empenho é a separação do recurso para algo que vai ser gasto. E a liquidação é a verificação, a grosso modo, mas a gente vai ver do que se foi cumprido ou não, se foi entregue o serviço, o bem, se foi entregue nas condições das quais foram pedidas, e depois confirmado isso, aí nós temos realmente o pagamento. Então vamos lá. Estamos classificando aqui então, caracterizando as receitas, as classificações, a gente já vai falar delas agora. A classificação, ao contrário da receita, que só tem um tipo de classificação, que foi aquilo que a gente tratou lá no Paulo foi comprar nutrientes para Inês, nós temos na despesa pública dois tipos de classificações, a qualitativa e a quantitativa. Já adianto para vocês aqui a qualitativa, Edson falou com Inês, e a quantitativa não foi isso que disse Inês, para a gente poder decorar, vale tudo para decorar, né? E a qualitativa a gente pode pensar, Edson falou com Inês, o E de esfera orçamentária, já falamos aqui, né? Orçamento de investimento, orçamento fiscal, orçamento de seguridade social. Dentro do orçamento de seguridade social, temos o PAS, Previdência, Assistência e Saúde. PAS com S. E o F de falou é a função, subfunção, vamos também tratar disso aí. O I
É institucional, o órgão e a unidade que vai fazer aquela despesa, o órgão e a unidade. E o ex é o programa, qual o programa que pertence àquela despesa. Então, nós temos esses tipos, esses 4 tipos de classificações da despesa em relação à qualidade, de forma qualitativa. E em relação à quantitativa, nós temos também 5 formas de classificar. Em relação à quantitativa, nós temos a natureza, que a gente já também tratou lá na receita corrente de capital, de pessoal, de juros, amortização, etc. Nós temos a fonte, também é semelhante à da receita, é o ano corrente, é o ano anterior. Nós temos o indicador do uso, que a gente vai tratar também, a dotação com relação se é efetiva ou não efetiva, e indicador do resultado primário, se é uma despesa primária, se é uma despesa financeira. Fica até mais fácil de falar, porque como já tratamos na receita, então essa questão do indicador já fica meio que parecida. Vamos começar aqui pela qualitativa. Vamos começar pelas classificações qualitativas. Isso, pelas qualificações qualitativas. Nas qualitativas, Edson falou com o Inês, vamos ter lá a esfera fiscal, esfera de seguridade social, esfera de investimento. A de seguridade social, PAS, o Previdência, Assistência e Saúde. Temos os códigos, não creio que precisa para certos concursos ficar decorando esses códigos, que está lá no Manual de Contabilidade também, aplicado à Segurança Pública, o MCASP, mas não creio, depende, claro, se for contador, realmente aí vai ter que decorar, ou talvez por ter trabalhado com isso, acaba decorando, mas para outros concursos fiscais, ou que tenha algum tipo de, exige esse tipo de conhecimento, pode ser que cobre, mas não precise decorar. No orçamento de esfera, em relação à esfera, for a esfera fiscal, vai ser o código 10, a esfera de seguridade social, o código 20, a esfera de investimento, código 30. Ou seja, esfera dentro do orçamento. Nós temos também a funcional. A funcional é a área de gasto. Ela vai dizer nessa área o tema do gasto, em qual, se é saúde, se é previdência social, se é energia e etc. E aí ela vai ter praticamente 2 categorias e 5 dígitos, A primeira categoria ou nível é a função, e a segunda categoria ou nível, segundo nível, é a subfunção. E vamos explicar também, quando falarmos mais detidamente desta parte da classificação funcional. Depois da funcional, nós temos a institucional, que corresponde à identificação do órgão orçamentário e da unidade orçamentária que estão realizando o gasto. Isso quer dizer o seguinte: da mesma forma da classificação anterior que eu passei aqui, nós temos 2 níveis, sendo nesses 2 níveis 5 dígitos. Os 2 primeiros níveis os 2 primeiros dígitos do primeiro nível e os 3 dígitos seguintes do segundo nível. O primeiro nível nessa categoria institucional, ele identifica o órgão orçamentário que vai fazer aquela despesa, aquele gasto, para onde está direcionado. O segundo nível, que são os próximos 3 dígitos, ele vai identificar a unidade orçamentária. Então, neste primeiro nível, o órgão orçamentário pode ser, exemplificando aqui, o Ministério da Defesa. O segundo pode ser, exemplificando,
segundo nível pode ser o Exército Brasileiro. Então, o Ministério da Defesa e dentro dele a unidade, o Exército Brasileiro, realizando aquela despesa pública, nesse nosso exemplo relacionado à União. E aí, neste caso, nós temos, por fim, a última classificação qualitativa, que é a por estrutura programática, né, que vai identificar o programa, as ações e os subtítulos, a localização do gasto, isto é, está relacionado ao que foi planejado na PPA daquele governo. Então, os 4 primeiros dígitos dos 8 que corresponde a esta classificação da estrutura programática corresponde ao programa. Se é um programa finalístico, se é de gestão, etc. E depois as ações, os próximos 4 dígitos também, e depois os outros próximos 4 dígitos do subtítulo. É assim que se classifica, então, por forma qualitativa a despesa. Que então, fazendo um geral aqui, nós temos por esfera, esfera fiscal, esfera de investimentos, seguridade social. Nós temos por função, a função que pode ser ali de saúde, previdência social, energia, né? São 2 níveis, 5 dígitos. Depois a institucional, a classificação institucional, que também são 2 níveis, 5 dígitos, e esse aponta o órgão orçamentário, o Ministério da Defesa, como exemplo, né? E a unidade orçamentária, o Exército Brasileiro. E, por fim, a estrutura programática, que tem relação com o PPA. Partimos, então, para tratarmos aqui especificamente das classificações. Por esfera já falamos, não há muito o que acrescentar aqui. Por parte institucional, ou nós podemos tratar institucional também, já praticamente falamos tudo, é bem simples, né? Ela vai indicar o órgão orçamentário e a unidade orçamentária. Aqui é um resumo, um áudio resumo, e o que talvez poderíamos ter mais é a classificação funcional. A funcional, que ela vai ser uma estrutura, né, de 5 dígitos, 2 níveis, como já tratamos aqui. Os 2 primeiros dígitos, eles correspondem à função, sim, função, por exemplo, transporte. E os 3 próximos dígitos, que correspondem ao segundo nível, eles têm a subfunção, por exemplo, rodoviário. Nós temos vários exemplos, saúde. E a subfunção, atenção básica, saúde, seria a classificação 10 nos códigos. E a subfunção, os próximos 3 dígitos, 301, atenção básica. Mas também pode ser saúde e vigilância sanitária, 10, saúde corresponde à saúde, e a vigilância sanitária, 304. Pode também ter uma mistura disso aí. Pode termos... um exemplo, a função principal 12, que é relacionado à educação, ou seja, o Ministério da Educação ali, mas a função principal é educação. Função educação e a subfunção 306, que está relacionado à saúde. Podemos também ter uma combinação disso aí, não há... Isso chama-se, nesta forma de classificação da despesa, de matricialização, ou seja, educação mais saúde. A função principal é a educação e a subfunção está relacionada à saúde. Mas essa chamada matricialidade, ela não pode ser misturada com encargos especiais, ou seja, gastos com pagamentos, gastos com
com energia, etc., né? Um órgão pagando o salário de funcionários de outro órgão, isso aí não vai existir. Então, essa matricialidade também tem limites para acontecer. Né? O MEC, por exemplo, né, que está na sua função, né, de educação, ele pode ter vigilância sanitária, seria sua principal função, 12, e a vigilância sanitária 304. Então é dessa forma. E a estrutura programática, que ela também já foi um pouco dito de forma um pouco mais simples, não cai muito também, mas podemos resumir aqui com 8 dígitos, cada um dos 4 faz parte de 3 níveis, onde o primeiro corresponde ao programa, qual o programa que vai ser destinado o gasto, programa que está relacionado lá com o PPA, qual a ação, são os próximos dígitos, os próximos 4 dígitos, ou seja, o segundo nível, e o terceiro nível, qual é o subtítulo, né, o localizador do gasto, como se localiza este gasto. Se seguimos na LOA ali toda a nossa parte relacionada a uma das classificações, a gente consegue detalhar da onde que vem os gastos por toda a classificação aí da despesa qualitativa. Falei quantitativa, na verdade é qualitativa. Qualitativa. Agora que nós vamos entrar na quantitativa, que são a natureza da despesa, a identificação do uso, as fontes, o identificador de doação da operação de crédito, a dotação e o indicador de resultado primário. São essas as classificações. É claro que a da natureza é muito mais importante, pois a gente, nessa classificação, geralmente é o que mais se cobra em concursos públicos, em trabalhos especiais ali, o mais cobrado é a da natureza da despesa, assim como também da natureza da receita. A classificação é um pouco semelhante. Vou lembrar ali que tem uma semelhante. Na categoria econômica, despesa corrente e despesa de capital, assim como nós temos também lá as receitas correntes e as receitas de capital. Então, praticamente esse é o primeiro nível da classificação quantitativa da natureza. O primeiro nível é se é despesa corrente, se é despesa de capital. O segundo nível, ele já vai dar uma classificação um pouco mais detalhada, né? Se ela for correspondente ao primeiro nível de corrente, o segundo nível pode ser de pagamento de pessoal e seus encargos, pode ser de juros e encargos e outras. Ali nós temos a questão creditícia, a de alimentação e transporte. Ela pode até parecer que faz parte dessa corrente, mas na verdade ela pode até parecer que faz parte da primeira, de pagamentos de pessoal e seus encargos, mas ela está na outras. Então, nesse segundo nível do grupo, do grupo da natureza, nós temos, se ela for no primeiro nível de corrente, pagamento de pessoal e seus encargos, juros e encargos e outras. Quando tratamos de questão de transporte, de alimentação, auxílios de alimentação, etc., nós colocamos em outras, e não de pagamento de pessoal e seus encargos. Não é um encargo de pessoal. Agora, se neste grupo de natureza, nesse segundo nível, o primeiro nível ter sido o de capital, despesas de capital,
Aí nós vamos tratar de investimentos, inversão financeira e amortização de dívida. Amortização de dívida é quando o Estado tem uma dívida. Ele adquiriu essa dívida lá atrás. E aí, ao adquirir essa dívida, ele vai e paga o principal da dívida. Ele amortiza a dívida. Acaba também os juros, porque uma vez pago ali o principal, né, o serviço da dívida e os juros que vai transcorrendo por não ter pago, até porque os juros nada mais nada menos é o pagamento por você ter aquela quantia antes, ou se você não a tem, né, do que você poderia ter. Foi meio confuso, mas juros é o uso do dinheiro, talvez que você não tem e depois vai ter que pagar. Inversão financeira é quando o bem não é novo. O bem ele já existia, mas ele vai ser trocado, né? A entidade pública ela vai simplesmente fazer uma troca com os particulares daquele tipo de bem. Então é uma inversão financeira, né? Ela apenas muda a propriedade, faz uma inversão financeira, chama-se inversão financeira, né? Então nós temos isso. É diferente de investimento. Investimento é quando é novo, quando o Estado ele está construindo algo novo. Né? Temos que lembrar lá da economia que quando vamos tratar o PIB, quando vamos fazer a classificação do PIB, tudo que é produzido ele tem que ser contado só os seus bens finais, porque se for contado os bens intermediários, você vai contar duas vezes. E aí você está cometendo um erro de você contar duas vezes a mesma coisa. Por isso que investimento, também de forma análoga aqui, ele só pode ser contado como algo novo e não como algo mudado, uma troca do ente público com particulares, que seria mais ou menos a inversão financeira. Então é neste quesito que nós temos ali, então, a classificação relacionada à despesa, a categoria econômica, despesa corrente ou despesa de capital, o grupo, que é o segundo nível, aí nós vamos ter, se for corrente, vai ser de pagamento de pessoal e seus encargos, ou juros e encargos da dívida e outras. Se for despesa de capital, vai ser investimentos, inversão financeira, amortização da dívida. Temos que pensar nisso aí. Então, nós temos primeiro, segundo nível. Tá também o terceiro nível. O terceiro nível, né, ela apenas, como se chama, informação gerencial. Ela é apenas dita como informação gerencial, né, a aplicação dessa informação. E concluindo então, nós temos esses três níveis, primeiro, segundo, terceiro, a lembrar disso aqui, né? O quarto, nós temos um quarto nível também, que é o elemento da despesa, o objeto de uso, mas aí já está se aprofundando muito, né? O primeiro nível, um dígito só, que é a categoria. O segundo nível, o grupo da natureza daquela categoria econômica. E o terceiro nível, a modalidade, que, como dito aqui, é apenas mera informação gerencial, né, para saber aonde que está, se ele é da MTO, da CIAF, quem que está gerenciando aquela despesa, qual que está fiscalizando, gerenciando a despesa. E o quarto elemento é o elemento da despesa, o objeto que está sendo executado ali, né? Então, o material de consumo, praticamente, que está sendo comprado, está sendo consumido, né? Por exemplo, uma compra de saco de cimentos é uma despesa, pode até ser, dependendo do que vai se fazer, por isso que aí nós temos até na contabilidade essa questão,
Se está comprando um saco de cimento, tantos sacos de cimento para iniciar uma construção, é uma despesa de capital. Só que está saindo e está entrando dinheiro, nós podemos, quer dizer, não é uma troca, e sim uma coisa nova que está sendo construído, então vai ser uma despesa de investimento, vai estar no grupo de investimento. Na modalidade vai ser direta, né? O órgão, aquele órgão está fazendo direto, não está tendo uma intermediação do CIAF, uma intermediação, ou seja, é uma mera informação gerencial. E por fim, o quarto elemento, o material de consumo, o próprio saco de cimento de nosso exemplo aqui elaborado. Então, para deixar bem claro aqui, na questão aqui desses níveis da classificação quantitativa da despesa no quesito da natureza, nós temos até 5 níveis, né? Nós estamos falando aqui do quarto. O quinto nível, né, só é obrigatório na União. Mas vamos falar aqui. Então, nós temos o primeiro nível, que é a categoria do gasto, se ela é corrente ou de capital. No saco de cimento, ela é de capital, porque ela vai ser utilizada para construir algo novo. Então, é de capital. O segundo nível é o grupo, é a natureza, o grupo da natureza da despesa. Se é de capital, pode ser de investimento, inversão financeira ou amortização da dívida. Não é amortização de dívida, não é a troca de algo que já existe, então sobra investimento. No terceiro nível, se é uma modalidade direta, se é uma modalidade que tem outro órgão fiscalizando, quer dizer, controlando, né? Mas no caso, a compra já está sendo feita diretamente pelo órgão para fazer aquela construção, é uma modalidade direta. E por fim, nós temos o próprio elemento, que é o material de consumo, aquele que vai ser associado ali, o cimento, o próprio cimento. Teria também como falar aqui do terceiro nível, ou quinto nível dessa categoria de classificação da despesa, que é o subelemento, mas não vamos nos estender aqui, não vamos fazer como os outros que já chegaram a 40 minutos, mas há de se lembrar apenas que é obrigatório na União. Os estados e o DF e os municípios podem até adotar este quinto elemento, esse quinto nível, mas não é necessário que se adote isso. Então, para a gente fechar, há de lembrar que se fazermos um paralelo lá com a contabilidade, o MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a gente vai ter um pouco de diferença, porque lá no manual diz que nestes níveis, o primeiro passo não é o primeiro nível. O primeiro passo ele não coincide com o primeiro nível. Ele coincide sim, o primeiro passo, com saber se a despesa é orçamentária ou extra-orçamentária. Extra-orçamentária, a despesa, é aquela que, da mesma forma como falamos na receita, é aquela que vai entrar e sair. Na receita ela vai entrar com a obrigatoriedade de sair. Na despesa ela vai sair com a obrigatoriedade futura do mesmo retorno. Então, ela é extra-orçamentária, esse tipo de despesa. Então, a primeira coisa no MCASP, lá da contabilidade, é saber se o gasto, o primeiro passo lá, se o gasto é de orçamentário ou extra-orçamentário. É o segundo passo, é o primeiro nível da classificação da natureza, da despesa com relação à natureza. Aí é o primeiro nível, se é de capital ou se é corrente. O terceiro passo é o segundo nível, e por aí vai, né? Quando chegarmos, né, todos esses níveis. Aí que nós temos a seguinte questão aí, né? No terceiro nível, que falamos que é apenas informação gerencial, não está no MCASP. E aí ele é retirado
no MCASP. É aí que nós temos que, quando chega no quarto nível, ele já torna-se quarto nível novamente. Então, no MCASP, o primeiro passo, ele não é nenhum dos níveis, o segundo passo é o primeiro nível, o terceiro passo é o segundo nível e o quarto passo é o quarto nível. E o quinto passo é o quinto nível. Quando a gente trata de fazer um paralelo, o que manda o MCASP com o que está na classificação da despesa quanto à natureza dela. Vamos parar por aqui, porque depois a gente fala rapidamente das outras formas de classificação da despesa. Talvez nem fale, porque não é tão... Fale muito mais rápido, não é tão... não cai tanto, e podemos tratar melhor dos estágios da despesa, né? Sobre todas as características que nós temos ali na fixação, nos limites que são colocados nessa fixação, a descentralização, o que pode e o que não pode dentro dela, né? Temos o destaque, temos a provisão, né? As movimentações dentro dessa descentralização da despesa, a programação, como que ela é feita, a licitação, contratação, claro, tendo direito administrativo também parte relacionado a isso, né? Se ela é normal, se ela segue o rito normal lá, ou não, ou tem as exceções. Na exceção temos o suprimento de fundo, o empenho, como é que se pode fazer o empenho, lá no artigo 58 da 4320, a liquidação e também o pagamento. Muito obrigado por quem escutou até aqui. Se inscreva no canal e até o próximo áudio resumo de administração financeira orçamentária.